Jesus Cristo pode curar a sua vida com essa oração. Há momentos na vida em que algo dentro de nós começa a pedir socorro sem usar nenhuma palavra. Não é grito, não é desespero, mas uma espécie de silêncio pesado que aperta o peito e faz o dia parecer mais difícil do que deveria ser. Quando isso acontece, não é apenas cansaço, não é apenas estresse, é a alma tentando avisar que chegou no limite, que não consegue mais carregar sozinha aquilo que a mente tenta esconder e o corpo tenta suportar. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora. Não porque estava procurando um vídeo, mas porque alguma parte sua sabia que precisava parar por um momento e respirar novamente com Deus. Há instantes na vida que não parecem especiais, mas são convites invisíveis do céu. Pequenas pausas que interrompem a rotina para que a presença de Jesus encontre espaço para entrar. E se você está ouvindo minha voz agora, existe uma possibilidade real de que este seja um desses instantes. Um desses pontos secretos em que Deus se aproxima mais do que você imagina, não para te confrontar, mas para te curar de dentro para fora. Não importa se a dor que você carrega tem nome ou se você mesmo não sabe mais explicar. Algumas feridas não aparecem por fora, mas moldam cada pensamento, cada decisão, cada suspiro. Talvez você tenha se acostumado a parecer forte, enquanto por dentro luta para manter tudo em pé. Talvez esteja no ponto em que a fé ficou pesada e acreditar se tornou cansativo. Talvez esteja vivendo aquele cansaço emocional que não se resolve com descanso físico. Ou talvez tudo simplesmente ficou silencioso demais, como se Deus estivesse distante e você estivesse tentando sobreviver com o pouco de força que resta. Mas eu preciso te dizer algo agora, com clareza e verdade. Jesus conhece exatamente esse ponto do seu coração. Ele enxerga o que você não contou, entende o que você não sabe explicar e toca o que você tentou esconder até de si mesmo. Este vídeo não é sobre rituais, nem sobre fórmulas de fé. É sobre encontrar Jesus no lugar exato onde a dor nasce. É sobre dar espaço para que ele caminhe até a parte mais vulnerável da sua alma e faça ali aquilo que ninguém mais conseguiu fazer. A oração que você vai ouvir hoje não é para impressionar, mas para restaurar. Não é para acalmar apenas o corpo, mas para reorganizar aquilo que o sofrimento bagunçou dentro de você. Então, permaneça aqui comigo. Respire fundo. Permita-se sentir este momento como se fosse uma porta aberta, porque há instantes em que Deus não apenas nos escuta, Ele nos visita, e há visitas de Deus que mudam tudo, mesmo antes da cura aparecer por fora. Agora que o seu coração começou a silenciar o barulho de dentro, vamos seguir para o primeiro tópico, onde você vai entender por que não chegou até aqui por acaso e o que este momento significa espiritualmente para a sua vida. Há momentos na vida que parecem absolutamente comuns, mas carregam uma intenção divina que só percebemos depois. Nada brilha, nada muda ao redor, nenhum sinal extraordinário acontece, mas algo dentro de nós sente que cruzou uma linha invisível. É como se o céu tivesse tocado a terra sem anunciar, criando um espaço onde aquilo que estava travado começa, pouco a pouco, a se mover. Este momento agora é exatamente isso. Um ponto silencioso, onde a sua história encontra a intervenção de Deus, sem que você tivesse planejado. Você não clicou neste vídeo apenas porque precisava de uma oração. Você chegou aqui porque a sua alma estava pedindo um encontro que a mente ainda não tinha admitido. A vida é cheia de cruzamentos que não percebemos. Algumas escolhas nos levam a portas que se fecham. Outras nos levam a caminhos que parecem vazios. Mas existem raros instantes em que Deus abre uma brecha no meio da rotina para nos conduzir ao que realmente importa. E quando isso acontece, até aquilo que parecia coincidência se revela propósito. Talvez você estivesse apenas passando. Talvez estivesse procurando algo sem saber o quê.
talvez só quisesse um pouco de paz. Mas o que está acontecendo agora não é casualidade, é direção, é resposta, é cuidado. É o amor de Deus criando uma pausa no seu dia para dizer: eu estou aqui. Há um detalhe importante que muitas pessoas nunca percebem. Deus não age apenas quando clamamos. Ele age quando estamos prestes a desmoronar. Ele cria encontros antes que caiamos. Ele envia palavras antes que percamos a voz. Ele nos aproxima dele antes que o coração endureça. E às vezes, a maneira que ele encontra para nos tocar é exatamente assim, no meio de um vídeo, em um momento silencioso, quase sem aviso. Porque Deus sabe como se aproximar sem invadir, como consolar sem expor, como curar sem ferir ainda mais. O que você está sentindo agora, essa mistura de alívio, sensibilidade e uma leve vontade de chorar, não é fragilidade. É sinal de que a presença de Deus está começando a mexer naquilo que você guardou por tempo demais. É sinal de que Ele está abrindo espaço para se aproximar da parte da sua alma que vinha suportando tudo sozinha. E quando Deus cria esse tipo de momento, é porque algo vai começar a ser transformado. Não algo distante, não algo superficial, mas aquilo que você realmente precisa. Este é o momento santo da chegada. O instante em que Deus interrompe o fluxo normal da sua vida para trazer cura, entendimento e força. É aquele ponto em que você não apenas ouve, mas se percebe envolvido por algo maior do que seu próprio cansaço. Um momento em que você não caiu aqui, você foi conduzido. E ser conduzido por Deus é sempre o início de algo profundo. Agora que compreendemos o significado espiritual desta chegada, vamos avançar para o próximo passo, mapear aquilo que está acontecendo dentro de você e entender a verdadeira origem do peso que você vem carregando. Há dores que não fazem barulho, mas mudam completamente a forma como respiramos. Não são crises escancaradas, não são quedas visíveis, não são feridas que aparecem por fora. São rachaduras internas tão profundas que, com o tempo, começam a reorganizar tudo. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossa fé e até a maneira como enxergamos a nós mesmos. É esse tipo de ruptura silenciosa que Deus quer tocar agora. Porque enquanto você tenta seguir a vida normalmente, por dentro existe um território emocional que ficou desprotegido, exausto e sem respostas. Muitas vezes, o que chamamos de cansaço é, na verdade, uma alma sobrecarregada tentando sobreviver. É um coração saturado de expectativas frustradas, noites mal dormidas, orações que pareceram sem retorno e batalhas internas que você nem sabe mais como nomear. Há um momento em que a pessoa se acostuma a seguir em frente carregando peso demais. E parece mais fácil silenciar do que pedir ajuda. Nesse ponto, até a fé começa a se desgastar. Não porque você deixou de acreditar, mas porque acreditar ficou pesado demais para carregar sozinho. Há sentimentos que nunca foram explicados, apenas acumulados. Há memórias que você tenta enterrar, mas continuam a moldar seus dias. Há medos que você nunca disse a ninguém, e que mesmo assim se tornaram companheiros constantes. E sem perceber, você começou a viver com a sensação de que Deus estava distante ou que talvez tivesse se esquecido de você. Quando a alma entra nesse lugar, o corpo sente, a mente afunda e o espírito fica tenso como uma corda prestes a romper. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita. Essa ruptura interior não te define. Ela apenas revela o quanto você tentou ser forte por tempo demais. O que está pesado não é fraqueza, é consequência. Consequência de ter segurado o mundo quando ninguém percebeu. Consequência de ter amado enquanto se quebrava. Consequência de ter se mantido firme mesmo quando tudo parecia desmoronar. Consequência de ter lutado em silêncio porque achava que não tinha outra opção. E é justamente nesse ponto que Jesus se aproxima.
não para julgar sua exaustão, mas para curar aquilo que você tentou esconder até de si mesmo. Ele não olha para a sua dor como alguém que apenas observa. Ele olha como alguém que entende. Ele reconhece aquilo que você tentou empurrar para longe. Ele vê as batalhas que você travou dentro do peito enquanto fingia normalidade por fora. Ele sabe onde a alma se rompeu e conhece perfeitamente o caminho de volta para a restauração. Por isso, antes de continuarmos, é importante reconhecer: existe uma ruptura dentro de você que precisa ser vista, tocada e reorganizada. Não para te expor, mas para te libertar. Não para reviver dor, mas para curar o que ela deixou para trás. E Jesus está aqui para isso. Agora que você identificou esse território interior que precisa de cuidado, vamos para o próximo passo. O momento em que Jesus entra em cena de forma viva, humana e profundamente consciente do que está acontecendo dentro de você. Quando o coração começa a revelar suas fissuras, algo acontece no mundo espiritual que a maioria das pessoas não percebe. Jesus se aproxima de forma silenciosa, mas absolutamente real. Não é uma aproximação dramática, não é um movimento que você sente como um impacto imediato. É mais sutil, mais profundo, mais íntimo. É como quando uma luz acende dentro de um cômodo que você nem sabia que estava no escuro. De repente, aquilo que parecia confuso começa a ganhar forma. Aquilo que parecia distante começa a ficar próximo. Aquilo que você tentou ignorar começa a ser observado por alguém que realmente entende. Jesus não entra na sua vida apenas para curar sintomas. Ele entra para tocar a raiz. Ele não aparece apenas quando a dor explode. Ele chega quando a interpretação da dor começa a te distorcer por dentro. Porque sim, a dor machuca, mas o que realmente destrói é o que ela faz você acreditar sobre si mesmo. E é exatamente isso que Jesus quer alcançar. A história que você construiu dentro da própria dor. Os significados que você absorveu sem perceber. As conclusões que você tirou enquanto tentava sobreviver. Perceba isso. Jesus não olha para você a partir da superfície. Ele não observa apenas o que dói. Ele observa o que essa dor te fez pensar que você é. Ele vê quando a dor te convenceu de que Deus está distante. Ele vê quando o cansaço emocional te fez acreditar que a fé ficou fraca. Ele vê quando a solidão te fez pensar que ninguém se importa. Ele vê quando as circunstâncias te levaram a interpretar sua própria vida como um peso, um atraso, uma luta sem final. E é essa interpretação, não apenas o sofrimento, que ele veio curar. Imagine Jesus caminhando até o lugar exato onde essa interpretação nasceu. Ele não tem pressa, ele não invade, ele se aproxima com a calma de alguém que conhece a estrada do seu coração melhor do que você. Ele observa as camadas que você construiu para se proteger. Ele vê as tentativas de parecer bem. Ele nota os silêncios, as desistências, os medos guardados. Não para te expor, mas para tocar o que ninguém mais conseguiu alcançar. O ponto onde tudo começou a doer. A presença de Jesus não é um alívio superficial. É uma reorganização interna. Ele ajusta o que o sofrimento desalinhou. Ele limpa o que o medo contaminou. Ele reacende o que a exaustão apagou. Ele devolve forma ao que você achou que estava perdido. E, acima de tudo, ele resgata a sua identidade original, aquela que a dor tentou apagar. O olhar dele não enxerga você quebrado. Ele enxerga você recuperável, restaurável, reconstruível. Quando Jesus entra em cena, nada permanece no mesmo lugar dentro de você. Algo começa a ser reposicionado espiritualmente. Algo que estava preso começa a se mover. Algo que estava apagado começa a reacender. Não é emoção, é intervenção. Não é sensação, é realidade espiritual. Ele está aqui,
olhando para o ponto exato onde sua alma desistiu de lutar e dizendo sem palavras que esse não será o ponto final da sua história. Algumas verdades só aparecem quando Jesus coloca a mão exatamente onde você nunca teve coragem de tocar. Não são respostas óbvias, nem explicações que você já ouviu antes. São revelações que iluminam a parte da alma onde a dor foi construída, não apenas sentida. É surpreendente perceber como certos sofrimentos surgem não do que aconteceu, mas da forma como você interpretou aquilo que aconteceu. É nesse ponto que a revelação de Jesus se torna um divisor de águas. Existem feridas que nasceram de histórias mal compreendidas, situações que você viveu tentando ser forte, mas que quebraram algo lá dentro. Momentos em que você engoliu palavras que deveriam ter sido ditas, lutas que você enfrentou sozinho porque acreditou que ninguém iria entender. E nessas horas, a dor começou a moldar suas crenças sobre Deus, sobre si mesmo, sobre o futuro. Muitas dessas crenças nunca foram questionadas, apenas aceitas como parte da sua identidade. Mas não são. Elas são consequências. Consequências de anos tentando sobreviver emocionalmente sem orientação espiritual. Jesus revela algo que quase ninguém te ensinou. Algumas dores são conversas interrompidas entre você e Deus. Assuntos que nunca foram resolvidos. Pedidos que você engavetou. Medos que você normalizou. Forças que você fingiu ter. Ele cura não apenas o sofrimento, mas aquilo que você concluiu sobre si mesmo enquanto sofria. Ele cura as tentativas de se acostumar com o que era pesado demais. Ele cura os pactos silenciosos que você fez com o medo. Ele cura a crença de que é assim mesmo. Ele cura até aquilo que você aprendeu a chamar de normal, mas nunca foi. Há também feridas que nasceram do acúmulo, não de grandes tragédias, mas de pequenos desgastes que se repetiram tanto que drenaram sua fé, sua coragem e sua capacidade de esperar. Jesus toca tudo isso com precisão. Ele vê o que saturou seu espírito, o que cansou sua mente, o que desorganizou seu coração. Ele conhece as batalhas internas que você venceu e também aquelas que você perdeu em silêncio. Quando ele revela a causa, algo dentro de você finalmente entende. Você não estava falhando, estava ferido. Você não estava fraco, estava carregando mais do que alguém deveria carregar sozinho. Você não estava distante de Deus, estava esgotado. A revelação de Jesus não expõe, não acusa, não humilha. Ela esclarece, ela ilumina, ela devolve verdade ao que a dor distorceu. Antes que a cura aconteça, existe um movimento interno que precisa ser feito. Não é esforço físico, não é pensamento positivo, não é tentar sentir algo diferente. É simplesmente permitir que o coração deixe de se defender por alguns instantes. Durante muito tempo, você teve que manter o peito armado para sobreviver. Teve que controlar emoções, esconder fragilidades, engolir medos e parecer forte mesmo quando estava quebrando por dentro. Isso criou uma espécie de tensão espiritual, uma barreira quase invisível que impede a alma de receber o que Deus deseja derramar. É por isso que este momento exige uma rendição silenciosa, uma entrega que não depende de palavras bonitas nem de grandes gestos. Basta um simples admitir interior: eu preciso de ajuda. Quando esse reconhecimento acontece, mesmo que de forma discreta, o Espírito começa a liberar espaço para a ação de Deus. A respiração se torna mais profunda. A mente perde um pouco da rigidez. O corpo desacelera e algo dentro de você, mesmo sem entender completamente, começa a abrir as portas que estavam fechadas. Imagine o seu interior como uma casa que ficou tempo demais trancada. As janelas estão fechadas, a luz quase não entra e o ar ficou pesado. Quando você decide abrir essas janelas espirituais, ainda que lentamente, a presença de Jesus preenche o ambiente com vida, clareza e paz.
É isso que está acontecendo agora. Não é um ritual, é real. É o Espírito de Deus encontrando um espaço livre para agir. Para facilitar essa abertura, respire de um jeito diferente. Inspire mais devagar, solte o ar com intenção, permita que o peito suavize. Não é técnica de relaxamento, é preparação. É como se cada respiração dissesse: eu deixo entrar. A alma precisa ouvir isso. O corpo sente isso. Deus responde a isso. Solte o que está apertando. Pode ser uma expectativa, uma culpa, um medo, ou até mesmo a sensação de que você precisa controlar tudo para não desabar. Você não precisa se controlar na presença de Deus. Ele não te exige perfeição. Ele só pede espaço. E quando você abre esse espaço interior, mesmo que seja pequeno, ele faz o restante. Este é o momento em que a cura começa a se tornar possível. Não porque você merece, mas porque Deus ama. Não porque você fez algo certo, mas porque Ele decidiu te visitar. Não porque você sabe orar, mas porque Ele sabe exatamente o que fazer quando chega perto da alma de alguém que está cansada. Senhor Jesus, neste instante em que o coração se abriu e o espírito encontrou espaço para respirar novamente, nós nos colocamos diante de Ti com verdade, não com máscaras, não com discursos, mas com aquilo que realmente somos. Seres frágeis, carregando fardos que já não conseguimos sustentar sozinhos. Tu conheces cada pensamento que se esconde atrás do cansaço, cada memória que pesa mais do que deveria, cada sentimento que permanece mesmo quando tentamos ignorá-lo. Hoje, nós te convidamos a tocar exatamente esses lugares. Toca o que ninguém vê. Entra nas regiões silenciosas da alma, onde as culpas antigas ficam adormecidas, onde os traumas se escondem, onde as preocupações acumuladas criaram raízes. Passa tua mão sobre o território que ficou obscurecido por anos de luta interior. Tua presença alcança o que a força humana não alcança. Tua luz ilumina o que estava escondido até de nós mesmos. Nada em nós é distante demais para o teu olhar. Nada é profundo demais para as tuas mãos. Reorganiza, Senhor, o que o sofrimento desestruturou. Muitas vezes pedimos que a dor desapareça, mas o que realmente precisamos é que o interior seja realinhado. Há pedaços que ficaram desalinhados pelo medo. Há partes que se fecharam por causa da decepção. Há áreas que perderam movimento por causa de anos carregando preocupações. Toca cada uma delas com teu poder. Reordena emoções, renova pensamentos, fortalece aquilo que a luta enfraqueceu. Faz dentro de nós o que somente o teu Espírito pode fazer. E começa a liberar a cura em camadas, do jeito que tu sabes que é mais seguro, mais profundo, mais duradouro. Não buscamos apenas um alívio momentâneo, buscamos restauração verdadeira. Se houver dores escondidas, traz à superfície apenas o que o coração consegue lidar no ritmo da tua graça. Se houver feridas antigas, derrama o teu bálsamo até que elas deixem de sangrar. Se houver prisões invisíveis, quebra agora cada uma delas com autoridade. Que a tua intervenção seja como um vento que entra e muda a atmosfera inteira por dentro. Te pedimos, Jesus, que o processo de cura comece a se manifestar de maneira real. Que o corpo sinta leveza, que a mente encontre silêncio. Que o espírito perceba vida onde antes havia peso. Que a alma reconheça que algo está se movendo, mesmo que ainda não seja visível, porque sabemos, quando tu te aproximas, nada permanece igual. E quando tu tocas, até aquilo que parecia impossível se torna possível. Quando a presença de Jesus começa a agir dentro da alma, algo profundo acontece. Aquilo que antes era sinal de fraqueza começa a se transformar em ponto de virada. A dor que parecia apenas um peso ganha um novo significado. O cansaço que te acompanhava por semanas ou meses começa a revelar que estava preparando terreno para algo maior. Há momentos na jornada espiritual
em que Deus não remove a dor imediatamente, porque Ele está construindo propósito exatamente no lugar onde você mais sofreu. E é isso que está acontecendo agora. Existem experiências que tentaram te quebrar, mas que, nas mãos de Jesus, se tornam parte da sua força. Tudo aquilo que você achou que te atrasou, que te diminuiu, que te enfraqueceu, está sendo ressignificado. Não de forma teórica, mas real. Deus não desperdiça lágrimas. Ele não ignora noites difíceis. Ele não despreza os dias em que você lutou silenciosamente. Cada detalhe está sendo recolhido e transformado em base para o que Ele está prestes a construir na sua vida. A reviravolta abençoada não começa quando tudo muda ao redor. Ela começa quando você percebe que aquilo que te feriu não terá mais autoridade sobre quem você está se tornando. Jesus não apenas toca na dor, Ele redefine o sentido dela. Ele pega o lugar onde você caiu e transforma em lugar de revelação. Pega o lugar onde você sangrou e transforma em lugar de aprendizado. Pega o lugar onde você perdeu e transforma em lugar de crescimento. A graça dele não apaga o que aconteceu, mas transforma a consequência do que aconteceu. A propósito, sendo gerado exatamente onde você acreditou que havia fracasso. Existe força nascendo no ponto exato onde você se sentiu mais vulnerável. Deus está invertendo a ordem das coisas. Onde havia medo, Ele está plantando coragem. Onde havia culpa, Ele está levantando identidade. Onde havia desânimo, Ele está reacendendo fé. Onde havia desordem, Ele está trazendo clareza. Onde havia desespero, Ele está derramando esperança. Essa é a lógica de Deus. Ele constrói destino no terreno onde o inimigo tentou destruir você. Ele ergue vitória onde você achou que só existia perda. Ele levanta você onde você acreditou que não conseguiria levantar mais nada. E essa reviravolta não depende de força humana. Ela depende da presença dele. Se ele está aqui, e ele está, então nada será desperdiçado, nada será perdido, nada será em vão. Quando Jesus toca as estruturas mais profundas da alma, a restauração não acontece apenas na dor. Ela se manifesta também naquilo que a dor te fez perder. É como se ele estendesse a mão para recolher partes suas que ficaram espalhadas pelo caminho, devolvendo aspectos da sua identidade que você nem lembrava que tinha. Há dons que foram silenciados pelo medo. Há sonhos que foram abandonados pela exaustão. Há forças que foram esquecidas pela repetição das lutas. E agora, diante da presença dele, tudo isso começa a ser chamado de volta. A restauração profética não é apenas curar o que foi machucado, é restaurar o que foi roubado, é reacender o que apagou, é fortalecer o que desmoronou, é realinhar o que foi distorcido. Deus não apenas corrige o dano, Ele devolve o que o dano tentou arrancar de você. Ele não está apenas fechando feridas, Ele está reconstruindo fundamentos. Ele está lembrando ao seu coração de quem você é, de para onde você pode ir e de tudo o que ainda é possível viver. A primeira coisa que ele restaura é a sua identidade. Ele toca aquele sentimento silencioso de inadequação, aquele pensamento repetitivo de não ser suficiente, aquela visão diminuída de quem você se tornou. Ele te devolve a consciência de que você é amado, escolhido e visto. Quando ele fala ao seu espírito, até as mentiras antigas começam a perder força. Aquilo que o sofrimento te convenceu a acreditar já não encontra mais solo fértil dentro de você. Depois, ele restaura a fé que estava cansada, desgastada, enfraquecida pelo excesso de batalhas internas. Ele não te acusa por ter vacilado. Ele compreende. E onde antes havia desânimo, ele planta uma fé madura, uma fé que não depende de clima emocional, uma fé que se firma no caráter de Deus, uma fé que olha para o futuro e enxerga possibilidades
onde antes só havia medo. Em seguida, ele restaura a coragem, porque quem sofre por muito tempo começa a se proteger demais. A alma cria armaduras, o coração se esconde, a mente se encolhe. Mas agora, Jesus começa a despertar dentro de você um espírito diferente. Uma coragem que não é impulsiva, mas firme. Não é barulhenta, mas constante. Não é arrogante, mas convicta. Ele reacende aquilo que você achou que tinha perdido para sempre, a vontade de continuar. E por fim, ele restaura a visão de futuro, não como um sonho distante, mas como possibilidade concreta. Ele limpa a lente emocional que o sofrimento manchou. Ele reorganiza os pensamentos para que você consiga ver caminhos onde antes tudo parecia fechado. Ele te mostra que existe vida depois da dor e que existe promessa depois da queda. A restauração profética é Deus construindo dentro de você algo que ninguém pode destruir. É Ele te devolvendo ao lugar onde você pertence espiritualmente, emocionalmente e internamente. É Ele te preparando para caminhar de forma renovada. Todas as vezes em que Deus decide curar alguém profundamente, Ele confirma essa obra através da própria palavra. Não como frase decorada, nem como versículo solto, mas como chave espiritual que destranca aquilo que estava fechado há muito tempo. A Escritura não é apenas texto sagrado, ela é direção, fundamento, clareza e luz. E quando ela entra no momento certo, o coração entende verdades que nenhuma explicação humana conseguiria revelar. Um dos maiores erros que muitos cometem é tentar vencer dores internas apenas com força emocional. Mas a alma só se realinha quando volta para o fundamento que a formou. A palavra de Deus tem um poder específico. Ela separa o que é verdade do que é distorção. Ela ilumina pensamentos que estavam confusos. Ela organiza emoções que estavam caóticas. Ela revela caminhos que você não enxergava sozinho. E ela declara verdades que a dor tentou apagar. Quando a Escritura afirma que Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas, não é poesia, é realidade espiritual. É o próprio Deus afirmando: eu alcanço os lugares onde ninguém mais consegue tocar. Quando ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso significa que suas dores não anulam os planos dele, não cancelam suas promessas, não diminuem seu amor. A palavra devolve identidade, direciona passos, reorganiza esperanças. E quando você escuta a Escritura como chave, algo acontece dentro de você. A mente se aquieta, o espírito se fortalece e o coração encontra um ponto seguro para descansar. A verdade de Deus se torna maior do que a lembrança da dor. O que ele disse passa a ter mais peso do que aquilo que você sentiu. A promessa se torna mais sólida do que qualquer medo. E essa mudança não é emocional, é espiritual. É profunda, é real. A Escritura te lembra que você não está sozinho. Ela te lembra que existe propósito para cada lágrima. Ela te lembra que Deus sempre completa a obra que começa. Ela te lembra que existe cura para o que parece incurável, direção para o que parece perdido e esperança para o que parece acabado. Cada palavra que vem de Deus tem vida, e vida é exatamente o que você precisa agora. Quando você permite que a palavra entre, a cura deixa de ser apenas possibilidade e começa a se tornar processo. Porque a Escritura não apenas consola, ela transforma. Ela não apenas promete, ela realiza. Ela não apenas alivia, ela reconstrói. E é isso que está acontecendo enquanto você recebe essas verdades agora. Existem momentos em que a cura espiritual começa a ganhar forma através daquilo que você declara. Não porque as palavras têm poder em si mesmas, mas porque a declaração alinha a alma com aquilo que Deus já está fazendo. A confissão certa não é superstição, não é tentativa de convencer a si mesmo, nem frase motivacional.
A confissão certa é a concordância da sua voz com a obra que Jesus iniciou dentro de você. É quando o coração, a mente e o espírito dizem a mesma coisa. Eu aceito o que Deus está fazendo em mim. A vitória começa a se manifestar quando você deixa de repetir mentalmente o que o medo diz e começa a afirmar o que a verdade espiritual estabelece. Quando você declara, algo se move, a alma se organiza, o espírito se fortalece, a mente para de lutar contra você e a fé encontra um lugar sólido para permanecer. Por isso, é importante que você fale, nem que seja baixinho, nem que seja apenas sussurrando. Diga com autoridade interior, mesmo que ainda exista fragilidade emocional. Eu recebo a cura que Jesus está liberando sobre mim. Repita sem pressa, permitindo que a frase encontre espaço dentro de você. Meu coração está sendo restaurado. E então afirme com convicção, mesmo que a sua voz trema. A dor não define mais o meu futuro, Jesus define. Essas frases não são mágicas, elas são alicerces, são declarações que estabelecem uma nova direção espiritual. Quando você confessa que recebe a cura, você está permitindo que ela avance. Quando declara que seu coração está sendo restaurado, você está rompendo acordos antigos com a dor. Quando afirma que a dor não define seu futuro, você está colocando Jesus onde antes estavam suas feridas. A confissão de vitória também serve para quebrar ciclos destrutivos. Muitas vezes, sem perceber, você se acostumou a repetir frases internas que te mantinham preso. Eu não consigo, eu não mereço, nada muda para mim, é sempre assim. Essas frases constroem prisões. Agora, Jesus está te guiando a construir libertação. A partir de hoje, a sua voz será aliada da sua cura, não da sua dor. A vitória não é um sentimento, é um posicionamento. E quando você se posiciona espiritualmente através da confissão, você declara ao céu, à sua alma e a tudo que tentou te quebrar, que a obra de Deus está em movimento. A cura já começou. O processo já foi ativado e a sua declaração abre caminho para que tudo isso se torne cada vez mais real. Quando Deus começa a operar cura em alguém, esse toque nunca fica limitado a uma só pessoa. A graça que te alcança transborda. A restauração que começa dentro de você envia ondas espirituais para além do seu coração. É por isso que este momento não diz respeito apenas ao que Deus está fazendo na sua alma. Ele também alcança aqueles cujos caminhos estão ligados ao seu. A bênção que chega até você não termina em você. Ela se estende, toca, purifica e fortalece pessoas que talvez nunca escutem este vídeo, mas que estão diretamente conectadas à sua vida. Existem pessoas que você ama carregando pesos que nunca confessaram. Há familiares que estão sofrendo em silêncio. Há amigos que parecem fortes, mas estão desmoronando por dentro. Há relacionamentos que precisam de paz, vínculos que precisam de cura, lares que precisam de harmonia. E Deus, conhecendo cada um deles, decide iniciar o processo exatamente aqui, através da cura que Ele está derramando sobre você. A intercessão não é apenas dizer cuida deles, é permitir que o que Deus está fazendo em você se torne uma ponte espiritual. Quando o seu espírito começa a ser restaurado, você se torna canal de vida para quem está ao seu redor. É como se, ao curar seu coração, Deus abrisse caminhos para alcançar pessoas que estavam distantes da presença dele ou que estavam espiritualmente enfraquecidas. A graça se move em círculos, sempre expandindo, sempre abraçando mais vidas. Neste momento, traga à sua mente alguém específico, um rosto, um nome, uma situação. Talvez seja alguém que você tenta ajudar, mas não sabe como. Talvez alguém que está sofrendo e você não tem mais forças para carregar. Talvez alguém que perdeu a direção. Talvez alguém que se afastou de Deus, não por rebeldia, mas por dor.
Enquanto você pensa nessa pessoa, algo acontece espiritualmente. Deus começa a tocar onde você não pode tocar. Ele começa a entrar em lugares onde você não consegue entrar. Faça essa simples intercessão dentro da sua alma. Senhor, alcança quem está ligado à minha vida com a mesma cura que o Senhor está derramando sobre mim. Quando você diz isso, o céu se move. Não porque suas palavras são perfeitas, mas porque seu coração está alinhado com o amor de Deus. E esse amor sempre responde quando alguém se dispõe a carregar luz para quem está no meio da escuridão. A intercessão transforma você não apenas em alguém que recebe cura, mas em alguém que espalha cura. E esse é um dos maiores propósitos da restauração espiritual: transformar vidas ao redor da sua, sem esforço emocional, apenas pela presença de Deus fluindo através de você. Quando a alma começa a ser tocada por Deus, algo profundamente transformador acontece. O futuro deixa de ser um lugar de medo e volta a ser um território de esperança. Não é que os problemas desapareçam instantaneamente, mas a percepção muda. O peso já não domina, o medo já não dita as escolhas e a dor já não comanda o olhar. A presença de Jesus reorganiza sua maneira de enxergar o que vem pela frente. E essa mudança interna é o primeiro sinal de que o amanhã pode ser diferente. Visualize por um instante como seria viver sem o peso que carregou até hoje. Imagine acordar e sentir o coração mais leve, como se uma camada de cansaço tivesse finalmente sido retirada. Imagine a mente mais silenciosa, capaz de descansar sem guerra interna. Imagine caminhar com passos firmes, sabendo que não está mais tentando vencer tudo sozinho. A visão do amanhã nasce quando você percebe que existe vida após a dor. Existe direção após a confusão e existe propósito após a queda. A fé que Jesus está restaurando dentro de você te permite ver além do presente. A dor sempre estreita o campo de visão, sempre faz parecer que nada vai mudar, sempre tenta convencer você de que o futuro será igual ao passado. Mas quando Jesus cura a alma, ele rompe essa lente distorcida, ele limpa o olhar, ele devolve profundidade ao horizonte, ele te permite enxergar caminhos que estavam escondidos atrás do desânimo. Ele te mostra possibilidades que a tristeza havia apagado. Perceba que não é apenas sobre ter esperança, é sobre ter fundamento espiritual para enxergar esperança com clareza. Deus está te mostrando que há saídas onde você achou que havia paredes. Há recomeços onde você acreditou que era o fim. Há promessas que continuam vivas, mesmo depois de períodos longos de silêncio. A visão do amanhã é a prova de que a cura já começou a alterar sua estrutura interna. Você já não pensa como alguém quebrado, você pensa como alguém sendo restaurado. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você consiga imaginar um futuro com paz, um futuro com direção, um futuro com confiança. Um futuro em que a sua fé não é apenas um esforço, mas uma força que te sustenta. Um futuro em que você consegue respirar, sem sentir que está lutando contra si mesmo. A visão do amanhã é Deus te lembrando que Ele não te curou apenas para aliviar o presente, mas para te preparar para tudo o que Ele ainda vai construir através da sua vida. Existem momentos em que Deus toca tão profundamente a alma que a obra dele não se encerra quando o vídeo termina. Há bênçãos que começam agora, mas seguem acompanhando cada passo que você der daqui para frente. É como se o próprio céu decidisse caminhar ao seu lado, sustentando, guiando, fortalecendo e lembrando você, dia após dia, de que não está sozinho. Esta é uma dessas bênçãos. Uma bênção que não se limita ao momento da oração. Uma bênção que segue como presença constante, silenciosa e real. A continuidade da bênção não significa que você nunca mais enfrentará desafios. Significa que, a partir de agora, você não enfrentará nada sem direção. A cura que começou hoje não se perde no meio do caminho.
Ela se desdobra, ela se aprofunda, ela avança conforme você caminha. É como uma semente que Deus plantou dentro de você e que continuará germinando, mesmo nos dias em que você não sentir nada extraordinário. A presença de Jesus vai acompanhando a sua jornada, nutrindo sua fé, fortalecendo suas emoções e protegendo seu coração. Você pode até não perceber imediatamente, mas haverá sinais. Uma paz discreta em momentos que antes te tiravam do eixo. Uma coragem inesperada diante de situações que antes te travavam. Um pensamento mais leve, onde antes só havia preocupação. Uma esperança que surge mesmo quando o cenário ainda parece igual. Esses sinais são lembretes de que Deus continua trabalhando por dentro, moldando você de maneira tão profunda que até pequenas coisas do dia a dia vão começar a mudar. A bênção que continua também significa que Deus está preparando encontros, oportunidades, reconciliações e respostas que você não vê agora. Ele está alinhando caminhos, abrindo portas e fortalecendo áreas que ficaram frágeis por tanto tempo. Nada disso depende do seu esforço emocional. Depende da fidelidade dele. A cura que ele começou não será interrompida, nem diminuída, nem cancelada. Ela vai acompanhar sua vida como um fio invisível de graça, conduzindo você com sabedoria e amor. E mesmo nos dias em que a mente tentar te sabotar ou quando o cansaço vier, lembre-se disso. A obra de Deus continua mesmo quando você está em silêncio. A presença dele permanece mesmo quando você não sente. A cura avança mesmo quando você acha que está parado. A bênção segue viva, ativa e operando porque ela não veio de emoção. Ela veio de Deus. E tudo o que vem de Deus é permanente, sólido e cheio de propósito. Que esta bênção caminhe com você. Siga seus passos, ilumine seus pensamentos e proteja sua alma. Que ela permaneça enquanto você dorme e quando acorda. Que ela te guie quando você sentir força e especialmente quando você se sentir fraco. Que ela seja o lembrete diário de que Jesus não te deixa no meio do caminho.